Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 em diante, né? Nós vamos ler uma parte da primeira mensagem da igreja, após a descida do Espírito Santo, após o derramar do Espírito Santo. Pedro toma a palavra e começa a pregar. E no verso 14 em diante, né, logo após as pessoas que estavam ali zombarem dos discípulos, porque eles começaram a falar em outras línguas, e o comportamento deles, a forma como eles agiam, parecia que eles estavam embriagados. E muitos zombavam. E no verso 14, Pedro então toma a palavra. E Pedro diz: então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Você conhece, né? Pentecostes, Atos capítulo 2, quando a palavra de Deus diz que no lugar onde estavam reunidos os discípulos, desceram línguas como repartidas de fogo, mas línguas vindas do céu, línguas repartidas vindas do alto, vindas de Deus. Essas são as características de uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito de Deus, uma igreja que está mergulhada na palavra de Deus e no poder de Deus. E por causa desse mover de Deus na vida da igreja, essa palavra teve a permanência ou a capacidade de se penetrar na sociedade em diversas áreas até chegar até nós. Foi por causa desse derramar de Deus na vida da igreja que os discípulos se tornaram ousados para pregar, ousados para falar do amor de Deus, ousados para ir até mesmo em direção à própria morte, por causa do amor de Deus e por causa dessa palavra. Porque essa palavra, queridos, ela incendeia o nosso coração. As línguas que vêm dos céus, as línguas que vêm de Deus, elas são capazes de incendiar a nossa vida. Elas são capazes de incendiar o nosso coração. Elas são capazes de nos tornar ousados, mesmo diante da morte. E, meus irmãos, nós somos frutos desse avivamento. Nós somos frutos dessa palavra. Nós somos frutos de Atos número 2, capítulo 2. E o texto diz que eles saíram falando em outras línguas, na língua do povo que ali estava. E muitos começaram a zombar, a dizer que eles estavam embriagados. Muito semelhante ao que acontece hoje. É certo que muitas vezes, nós enxergamos deturpações na igreja do que acontece no derramar do Espírito. Mas a realidade é que todas as vezes que Deus fala com a igreja, que o Espírito é derramado na igreja, há um som, há um vento impetuoso, há um barulho que vem dos céus. Perceba que o barulho não vem dos homens, o barulho não vem do nosso coração, da nossa vontade, mas vem de Deus. Há um som dos céus, há um barulho dos céus, que é derramado sobre a igreja.
Pedro então toma a palavra e diz, olha, esses homens não estão embriagados. Mas o que está acontecendo hoje é o cumprimento de uma profecia. Eles não beberam nada, mas o que ocorre hoje é o cumprimento de uma palavra de Deus. Pedro então cita Joel, capítulo de número 2, quando o profeta diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Logo à frente, quando Pedro termina de pregar, pessoas recebem a Jesus, e você sabe que o dia de Pentecostes ocorre 50 dias depois da Páscoa, e é conhecido como a festa da colheita, ou a festa da semeadura, mostrando que pelo Espírito, e quando nós trabalhamos pelo Espírito, a colheita é abundante. Quando nós trabalhamos com a força do Espírito Santo, a nossa colheita é poderosa, porque é nesse momento, no momento do início da igreja, que nós vamos ver que 3.000 almas aceitam a Cristo e que há uma grande colheita de Deus. Mas eu quero chamar sua atenção para o verso 17, que é o texto do copiado aqui, ou Pedro cita o texto do profeta Joel, quando ele diz que acontecerá nos últimos dias. E meu irmão, nós somos a geração dos últimos dias. Nós somos a geração dos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, nós estamos vivendo os últimos tempos do dia em que o Senhor virá, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Perceba que, dentre as características do Espírito Santo, uma das coisas que esse povo tinha era o amor pelas almas, era o amor pelos necessitados, era o amor pelas viúvas, os pobres, os órfãos. Os diáconos são levantados pela igreja para cuidar dos órfãos e das viúvas. A gente percebe esse amor de Deus que é derramado na vida da igreja quando há um derramado do Espírito Santo. E é por isso que, nesses últimos dias, o que a igreja precisa, o que o mundo precisa, é de uma igreja poderosa e cheia do poder de Deus. É de uma igreja que entende o seu papel, que entende o seu lugar, que entende a sua posição. Porque o Espírito já foi derramado. Porque a presença já foi derramada. Tem gente que diz, olha, mas o que aconteceu em Atos, capítulo de número 2, ficou lá. Só foi um evento, só foi algo que Deus fez e ficou ali. Mas quando a gente vê a obra de Deus na vida de Saulo, por exemplo, no capítulo 9 ainda de Atos, a gente vai ver que Ananias chega para Saulo e ele vai dizer assim, olha, o Espírito falou comigo, Deus falou comigo, e eu vim aqui para dizer para você, Saulo, e o Espírito já havia confirmado o coração de Saulo, que ele deveria passar por provações, que ele deveria passar por lutas. E Ananias vai dizer para Saulo, para que você seja cheio do Espírito Santo. Para que você seja cheio do Espírito. Na igreja havia profetas como Ágabo. Na igreja havia revelações, profecias. Nessa igreja havia um mover do Espírito, de modo que até hoje se discute se o próprio nome do livro, Atos dos Apóstolos, não deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se movia na igreja e motivava a igreja a pregar o Evangelho, motivava Paulo a ir às outras nações, aos outros povos, falar do amor de Deus. Nos últimos dias, o Senhor derramará do seu Espírito. O que é curioso, queridos, é que o Espírito ele não distingue carne. O Espírito não distingue homem e mulher. O Espírito não distingue jovem, criança, adulto, velho, ancião. O Espírito é derramado sobre toda a carne. O Espírito é derramado sobre o rico e o pobre. O Espírito é derramado sobre o intelectual e aquele que não sabe ler. O Espírito é derramado sobre quem tem consciência social e quem não tem.
O Espírito é derramado sobre toda a igreja, sobre todo aquele que clamar. E sabe o que é maravilhoso de Deus para você, querido? É que se o Espírito é para você, se o Espírito foi derramado sobre a sua vida, significa que os sonhos de Deus para você ainda não acabou. Não acabaram os sonhos de Deus. Ainda existe um propósito em Deus para você. Ah, mas eu já tenho 90 anos, então ainda pode ter sonhos. Deus ainda tem propósito contigo, Zilda, ainda tem propósito contigo, seu José. Deus ainda tem maneiras de agir, de trabalhar na vida da igreja, ainda tem maneiras de agir, de trabalhar na nossa vida. E eu aqui, num dia que nós festejamos o aniversário do nosso pastor, a gente não pode deixar de lembrar a forma como Deus falou o coração dele. Quando ele, estava ali acidentado no leito de um hospital, ouvindo a palavra de Deus, e por meio da palavra, o Espírito, a palavra falou o coração dele. Queridos, essa igreja de Atos dos Apóstolos, essa igreja que crescia, essa igreja que era movida pelo Espírito, era uma igreja cheia da palavra. Era uma igreja em que as atitudes da igreja eram confirmadas pela palavra de Deus. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com gente que diz que Deus me falou. A gente tem que tomar cuidado com gente que diz, assim diz o Senhor. Porque se não for de acordo com a palavra, porque se não tiver de acordo com aquilo que está nas Escrituras, não vem de Deus. Não vem da palavra de Deus. Porque os atos se confirmam pela palavra. Pedro cita a palavra de Deus para mostrar, para revelar aqueles homens que ali era o momento da colheita, ali era Pentecostes, ali era uma festa maravilhosa de Deus que estava acontecendo. Quando nós somos movidos pela palavra, incentivados pela palavra, os milagres começam a acontecer. Um dos grandes avivamentos que nós conhecemos, que, aliás, nós também, de certa forma, fomos influenciados, e resultado desse avivamento foi, e um dos mais conhecidos também, é o avivamento da Rua Azul em Los Angeles. E onde um pregador negro, pobre, e você sabe, você que conhece um pouco da história dos Estados Unidos, sabe do que tinha de segregação racial, que até hoje tem muito mais forte nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, por exemplo. E esse homem, movido pelo poder de Deus, William Seymour, começa a pregar naquele lugar e as pessoas começam a ser batizadas pelo Espírito Santo. O avivamento, o poder de Deus foi tão grande naquele lugar que as igrejas começavam a ser cheias não só de negros, mas agora de homens negros e brancos, estavam juntos no mesmo ambiente, louvando a Deus e adorando ao Senhor. Num ambiente de segregação, num ambiente onde havia lutas, os homens eram mortos por causa da cor da sua pele. Agora Deus estava operando. Deus estava trabalhando. Uma das ações do Espírito Santo, querido, é que ele quebra barreiras. Quebra os nossos pensamentos, aquilo que nós achamos, que somos arraigados e começamos a ver. Foi exatamente o que aconteceu aqui na igreja de Atos, quando os próprios gentios começaram a receberem o Espírito Santo e serem cheios do poder de Deus. Os discípulos, quando viram que Pedro pregava, que Paulo pregava, e os gentios começavam a ser batizados, Pedro disse, olha, mas o que eu ia fazer se o Espírito Santo desceu sobre eles?
O que eu podia fazer se foi Deus que escolheu? O que eu podia fazer se foi Deus, o próprio Deus que se derramou na vida deles? E, meu irmão, e da mesma forma, é na nossa vida hoje. E para encerrar, queridos, foi a partir desse avivamento que aconteceu lá na Rua Azusa, que as igrejas pentecostais começaram a crescer. E um dia de oração, né, um dos fundadores da nossa querida denominação aqui do Brasil, conhecida, Assembleia de Deus, uma das maiores denominações pentecostais que nós temos hoje no Brasil, aliás, a maior. E eles em oração, Deus falou o coração deles, de um deles, né, que eles deveriam ir para uma cidade chamada Belém. E Belém é a cidade do nascimento de Jesus. Eles então, na época não tinha Google, foram para a biblioteca e começaram a pesquisar onde era Belém e descobriram que Belém era uma cidade aqui do Brasil. Eles então, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber a língua, eles vêm para o Brasil. Daniel Berg, né, e o outro agora me fugiu o nome, Daniel Winger. Gunnar Winger, obrigado, irmão. Cadê a benção aí que falou? Está aí, minha esposa está aqui. Que eram na realidade suecos, né, mas estavam nos Estados Unidos. E eles vêm para o Brasil, se alojam aqui numa igreja, e num dia de oração, eles oram por uma mulher, e uma mulher começa a falar em outras línguas e é batizada com o Espírito Santo. Daí começa o movimento pentecostal no Brasil. Nisso já havia um movimento pentecostal consolidado lá nos Estados Unidos. E nesse movimento que já ocorria lá nos Estados Unidos, né, também nessa mesma denominação, nós também tivemos aqui no Brasil a oportunidade de receber como missionário o nosso querido Bispo McAllister. Também fruto, oriundo desse avivamento, oriundo dessa palavra, oriundo, né, desse entendimento de que o Espírito Santo é para os dias de hoje. De que o Espírito Santo é para os dias finais da igreja, de que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Porque, meus amados, aquele texto que nós falamos muito para o novo convertido, quando nós dizemos, né, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Deus não está falando para quem está fora da igreja, Deus está falando para quem está dentro. Porque tem igreja que deixou Deus de fora, deixou Deus do lado de fora e Deus está batendo na porta querendo entrar. Deus está batendo muitas vezes na porta do nosso coração, querendo se mover, querendo trabalhar, querendo realizar coisas extraordinárias, mas nós estamos endurecendo o nosso coração e deixando Deus do lado de fora. E então a palavra chega até nós. E por meio dessa palavra de Deus, que também chega aqui no Rio de Janeiro, por meio do Bispo McAllister, essa palavra também alcança a vida do nosso querido pastor Roberto. E aqui, queridos, muda a trajetória de um homem que foi educado para a medicina, um homem que estava preparado e com a sua vida encaminhada para ser um bom médico. De repente agora é chamado por Deus para realizar não uma obra humana, natural, uma obra que pode ser realizada por qualquer pessoa, mas uma obra sobrenatural que só pode ser realizada por quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que Pedro foi chamado por Deus. Pedro já havia desistido de ser discípulo. A palavra diz que Pedro já estava pescando de novo. Já tinha voltado ao seu empreendimento. Quando Jesus ressuscita, vai se encontrar com Pedro, conversa com Pedro e diz: Pedro, você me ama? E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, e na terceira vez ele diz, entristecido por ter reconhecido que havia se afastado do caminho, ele diz: Jesus, eu te amo. Então Jesus diz para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia.
O maior privilégio da vida de um homem é apacentar ovelhas. O maior trabalho que um homem pode ter, dado por Deus, é apacentar ovelhas. Nós estamos aqui, queridos, porque somos apacentados como ovelhas de um homem que entregou sua vida no altar de Deus. Um homem que entregou o seu futuro, que se lançou num projeto que foi estabelecido por Deus. O Senhor também, creio, disse para ele, então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Talvez nós estejamos vivendo um tempo em que os pastores querem criar grandes impérios. Querem criar grandes denominações que alcancem diversas nações, para que tenham ali o seu império pessoal, a sua vida, né, não mais focado em ganhar almas, muitas vezes até em tirar almas e vidas de outras igrejas. Estamos vivendo um tempo diferente, queridos. Mas a palavra de Deus é a mesma palavra, e a palavra do Senhor diz que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Senhor. É o Deus que mudou a minha vida, é o Deus que muda a sua vida, que transforma o seu coração. Eu acabei encurtando a mensagem, que eu pensei que terminava no meu horário lá, que é 8h30, mas isso foi bom, porque eu quero orar por você. Eu queria que nós tivéssemos um momento de oração, um momento de clamor na presença de Deus, porque mais do que nós estarmos aqui para agradecer a Deus pela vida do pastor, mais do que estarmos aqui, de repente, para você ouvir uma mensagem, eu acredito que mais importante é ouvir o Deus da mensagem, é ouvir o que Deus tem a nos falar. No domingo, agora que passou, eu lembrava de uma história antiga, né, e contei aqui para os irmãos, de um concurso que teve numa rádio, e eles chamaram diversos candidatos para serem radialistas, né, e homens capacitados, e muitos chegaram ali com boas técnicas de oratória, com uma voz muito bonita, e escolheram como texto para ser lido, como no teste, o Salmo do pastor, o Salmo de número 23. E muitos homens ali capacitados falaram, mas um especial já tinha uma idade avançada, já nos seus mais de 90 anos de idade, uma voz que não era muito agradável, não conhecia as técnicas de oratória, mas de repente ele começou a ler o Salmo 23, e quando ele terminou, todos os avaliadores e o público que estava presente começou a chorar, lágrimas começaram a descer dos olhos, e aqueles que estavam concorrendo, que estavam só visando o cargo, que estavam só buscando aquela posição, de repente perguntaram o que aconteceu, o que foi, por que todo mundo ficou chorando com esse homem que não tem técnica nenhuma, que não sabe falar direito, lia, às vezes atropelado, a palavra. E a resposta é que vocês conhecem o Salmo do pastor, mas ele conhece o pastor do Salmo. Nós precisamos conhecer o Senhor da igreja, o pastor que guia as nossas vidas, ter intimidade com Ele, sermos guiados pelo Espírito, para sermos resposta a uma geração carente e necessitada de uma palavra especial de Deus. E essa palavra não vem de um som de trovão, essa palavra não vem das pedras, essa palavra não vem de uma mula, essa palavra Deus escolheu a mim e a você para pregar. Deus escolheu a nós. Nós somos a igreja. Nós somos aqueles que vão às nações pregar. Nós somos aqueles que vão falar
do amor de Deus. E vai acontecer o que está aqui. E aquele que crê no nome do Senhor será salvo. Mas como crerão, queridos, se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem se disponha a ir? Se não há quem se disponha a pregar, se não há quem se disponha a falar? É por isso que necessitamos do amor de Deus. Porque é uma igreja cheia do poder de Deus. É uma igreja que quebra as barreiras culturais. É uma igreja que quebra as barreiras do seu tempo, da sua geração. É uma igreja que não cresce por causa dos recursos de cada um ou de uma pessoa em especial, mas que cresce por causa do agir do Espírito Santo na vida da igreja. É uma igreja que está preocupada em ir às nações, em tocar o mundo, em falar em cada coração. E a minha oração, queridos, nessa noite, é que sejamos, sim, uma igreja cheia do Espírito de Deus. Que possamos, sim, ser uma igreja tocada por Deus e motivada por Deus a ir às nações. Talvez você ache que o seu tempo passou, talvez você não se ache capacitado, talvez você se ache como Isaías, que não sabe falar, talvez você se ache como grandes homens, como o profeta Jeremias, que se achava um menino, que não era capaz de fazer. Não passo de uma criança. Talvez você seja imaturo, imatura, ou de uma idade avançada, ou você esteja com uma luta particular. Mas mesmo assim, Deus pode te usar. Deus quer usar os teus lábios. Deus quer usar as tuas mãos. Deus quer ir junto com você para onde você vai. Ele tem uma obra maravilhosa a fazer na sua vida. Ele tem grandes coisas a realizar na sua vida, queridos. O nosso partido é o Senhor. Nós passamos por um período agora de eleições. Eleição sempre vai ter, todos os anos. E a gente, às vezes, se preocupa com os nossos ideais, a nossa consciência, aquilo que acreditamos, defendemos, né, aquilo que acreditamos, nossos ideais, mas acima de tudo, queridos, quando nos reunimos para adorar, quando estamos na presença do Senhor, quando estamos reunidos em clamor a Deus, em oração, em unidade, nós somos a igreja do Senhor, de modo que a nossa visão não é mais a visão política, não é mais a visão que temos a respeito da sociedade, mas é a visão de Deus para nós. As nossas paixões caem por terra e agora nós somos como aquela mulher que desesperada entra num ambiente particular, reservado de festa, se prostra aos pés de Jesus e começa a molhar, a limpar os seus pés. Lavar os pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos. Nós agora precisamos derramar sobre Jesus o nosso nardo precioso, aquilo que temos guardado, aquilo que temos escondido no nosso coração, que trancamos as 7 chaves. Nós agora precisamos derramar no altar de Deus, para que a excelência do poder seja dele e não nossa, para que a glória seja para ele. Porque o perfume é seu, você guardou, é o precioso, é aquilo que está no teu coração, que você acredita que você não vai entregar para ninguém. É o momento de nós colocarmos aos pés dele, é o momento de nós colocarmos aos pés de Jesus, porque ele tem um proveito melhor, ele tem algo melhor para nós. Eu queria que a gente se colocasse em oração. Se você puder ficar de pé, se quiser ficar sentado. Iniciamos esse ano, que é um ano diferente. Nós iniciamos esse ano
com um período de oração em que nós falávamos, Senhor, abre os nossos olhos. E sabemos que Saulo, quando ia à entrada de Damasco, Jesus apareceu para ele e Saulo ficou cego. Ficou cego, impossibilitado de cumprir os seus propósitos. E Deus levanta um profeta. Meu irmão, aqui nesse lugar existem profetas de Deus. Deus precisa de profetas nessa geração. Deus precisa de homens e mulheres que vão alertar, que vão ser instrumentos de Deus para trazer luz, para que escamas caiam dos olhos, para que pessoas voltem a ver, enxergar que o plano que Deus tem na vida delas é maior, que o plano que Deus tem na vida delas é poderoso e melhor. Meu irmão, às vezes você está tão preocupado em cumprir um propósito que está no teu coração. Às vezes você está tão preocupado, talvez, em conseguir um emprego, em conseguir alguma coisa, em ter uma cura, em acontecer alguma coisa nova na sua vida, que você se esquece que existe um plano de Deus para você. Que existe um propósito de Deus contigo, mesmo com as tuas deficiências, mesmo com o teu problema, mesmo com a tua dor, mesmo precisando talvez de oração, ainda assim, Deus tem um plano contigo. Deus tem um propósito com você. Ah, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor. Nesobarashi. Meu Deus, meu Deus. Está nas suas mãos, meu irmão. E adore ao Senhor. Esse lugar é casa de Deus, é casa de oração. Esse lugar é lugar de Deus se manifestar na sua vida, é lugar de Deus falar contigo. Aleluia, Jesus.